Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, a partir do verso 1. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, comemora-se o dia da Reforma Protestante. Geralmente as igrejas presbiterianas, no mês de outubro, têm como tema a Reforma Protestante. Hoje eu gostaria de começar nesse tema falando um pouco sobre um dos textos que impactaram a vida de Lutero. Romanos capítulo 5, dos versos 1 ao 4, foi um dos textos que mais impactaram a vida de Lutero. Quem foi Lutero? Lutero foi aquele monge que, ao ler a Bíblia, se converteu e colocou as suas 95 teses ali na Basílica. E essas 95 teses provocou, de fato, o início da Reforma. É lógico que havia precursores da Reforma, irmãos. A gente sabe de John Hus, Wycliffe e outros irmãos que eram precursores da Reforma. Mas Lutero ele foi levantado por Deus no momento certo, para que houvesse, de fato, uma volta às Escrituras Sagradas, uma volta à Palavra de Deus. Mas a Bíblia, a história diz que Lutero ele tinha um grande dilema, até ele se encontrar com esse texto. O dilema de Lutero era a sua luta constante contra Deus, a sua luta constante para agradar Deus. E tudo o que acontecia, a sua dor, a sua consciência que era o tempo todo minada pelo inimigo e por ele mesmo, martirizada por ele mesmo, ele lutava constantemente contra Deus. Ele não via Deus como um Deus de graça, ele não via Deus como um Deus de amor e de misericórdia, mas ele via Deus como um Deus punidor. Ele via Deus como aquele Deus pronto a castigar, pronto a agir com vara, com violência, com castigo, para todos aqueles que não o agradassem. E a gente sabe como se deu a conversão de Lutero. Num belo dia, ele lendo o texto de Romanos, ele se deparou com a justificação pela fé. E eu quero convidar vocês para a gente ler esse texto. E assim está escrito: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Deus. Fale, ó Deus, em nossas vidas, por meio desta palavra. Assim nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mensagem seja manifestada em nós. Me usa, Pai, como instrumento Teu, para que eu possa, Pai, falar aquilo que de fato está explícito na Tua palavra, de maneira, ó Pai, que o Teu povo possa entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Irmãos, essa perícope é muito rica. Inclusive tem enciclopédia inteiras, enciclopédia feita em cima apenas dessa perícope. Porque essa perícope ela fala de graça, ela fala de justificação, ela fala de fé, ela fala da doutrina da paz, da doutrina da justificação. Essa perícope inspirou livros e mais livros de teologia, inspirou livros de devocionais. E essa perícope também falou grandemente na vida de Lutero. Um homem que se martirizava, um homem que se jogava ao chão em desespero e clamava a Deus: Deus tenha misericórdia de mim, pecador, Deus tenha misericórdia de mim. Um homem que chicoteava suas costas, se flagelando para se sentir bem diante de Deus. Um homem que de fato sofria, porque
por achar que a justificação, para ele ser aceito de Deus, dependia exclusivamente do seu sacrifício e de seu mérito. E num belo dia, Lutero, esse homem que foi o precursor da reforma protestante, um belo dia, esse homem lendo o texto de Romanos, ele entendeu que ele não seria justificado pelos seus próprios méritos, que ele não seria justificado diante de Deus pelo seu sacrifício. Então, essa noite, irmãos, eu quero trabalhar com vocês, de fato, o seguinte tema: justificação pela fé. Justificação pela fé. Temos paz com Deus. É claro, como a primeira frase aí da nossa perícope. Notamos, se você leu já Romanos, o livro de Romanos, nós vamos perceber que Paulo ele começa se apresentando à igreja de Roma, mesmo não conhecendo os irmãos ali da igreja, os irmãos convertidos, sabendo que ali existia gregos que se achavam melhor do que outros por causa da sua intelectualidade, os romanos por causa do seu poder, os judeus porque se achavam o detentor da lei e dos oráculos de Deus. Então ali tinha esses irmãos que sempre estavam discutindo entre eles essas questões de poder, de ser oráculos de Deus, ou de ter a intelectualidade necessária. A igreja de Roma era uma igreja composta desses grupos que eu acabei de falar, irmãos. É uma igreja que também sofria. E Paulo, ele escreveu à igreja mostrando a sua necessidade. Ele falou: olha, irmãos, eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele falou, né, do seu desejo, da sua vontade em conhecer aquela igreja. Ele falou do seu chamado, da sua vocação. Depois ele trouxe a realidade humana diante da sua entrega, a sua miséria, a sua corrupção, o seu pecado. Depois ele falou da lei de Deus e daqueles que vivem pela lei. E depois ele linkou a fé, trazendo como exemplo no capítulo 2 e para o capítulo 3 a Abraão. E depois ele começou a falar de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por nós. E aí ele começa essa perícope maravilhosa, onde fala de justificação. E a primeira questão que eu queria falar para vocês, que vamos perceber, porque esse texto fala de esperança, esse texto fala de reconciliação, esse texto fala de justificação, esse texto fala de paz com Deus, acesso a Deus, alegria, regozijo em meio às tribulações. Mas a primeira questão que eu queria ver com vocês está no verso 1. E a gente pode tirar como primeira lição: a justificação nos reconciliou com Deus, nos dando paz com Ele. A justificação nos reconciliou com Deus, nos dando paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificação? A justificação é um ato, irmãos, é um ato de Deus, é um ato divino. Foi um ato único em prol do seu povo. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus a partir do momento que nós decidimos em Adão virar as costas para Deus. Quando Adão decidiu virar as costas para Deus, ele e toda a sua descendência se tornaram inimigos de Deus. E a Bíblia diz que o mal tomou conta de Adão e de toda a sua descendência. E toda a corrupção que havia no coração do homem o colocava sempre em luta com Deus, sempre em inimizade com Deus. E esse homem era capaz de fazer um ato de bondade, sem se separar da sua natureza pecaminosa. E esse homem se tornou inimigo de Deus. Esse homem, ele lutava contra Deus e luta contra Deus o tempo todo. E a Bíblia diz que a humanidade se tornou rebeldes por natureza. A rebelião contra Deus estava no coração do homem. A rebelião contra as coisas de Deus permanecia no coração do homem. E a gente percebe isso desde Adão até os dias atuais.
A gente percebe isso através dos filhos de Adão. Quando Caim matou Abel, e a gente percebe desde quando os irmãos, ali a descendência queria se tornar igual a Deus, construir uma torre para ser célebres ou estar como Deus, ser reconhecido como Deus. E a gente percebe isso o tempo todo, a rebelião do homem contra Deus. Através da família de Jacó, através de toda a descendência de Abraão, através das 12 tribos de Judá, através das situações com o rei Davi e outros reis de Israel, e Deus sempre buscando e mostrando que um dia essa rebelião iria acabar, que um dia essa inimizade iria acabar. Alguém recebeu, irmãos, a ira de Deus em nosso lugar. Alguém recebeu a ira de Deus, toda a ira de Deus. Alguém lutou com Deus e venceu em nosso lugar. E foi Cristo que fez isso, irmãos. Uma figura que a gente olha no Antigo Testamento, lá no Val de Jaboque, quando Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com Deus o tempo todo, e não conseguindo vencer Deus, e Deus deslocou a sua coxa, marcou Jacó. Para ele lembrar que na luta contra Deus, ele nunca iria vencer. Nunca iria vencer. Jacó representou e aponta para um homem que iria lutar com Deus, e iria vencer, por ser o próprio Deus, que é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, aquele que recebeu toda a ira de Deus, aquele que recebeu, aquele que lutou com Deus, e por meio da sua luta nos tornou vencedores, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos justos, não inocentes, mas nos tornamos justos. Somos justificados. Foi um ato federal de Deus em Cristo Jesus. Não é justiça própria, não é por aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, não é porque eu sou bonzinho, ou que eu tento fazer as coisas certas, ou porque eu sou honesto, não é pelas minhas qualidades intelectuais, não é pelas minhas qualidades manuais, ou seja, qualquer outra qualidade, ou pelos meus títulos, mas é por aquilo que Jesus fez. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Não há justiça fora de Cristo. Mas aqui também fala de fé. Que fé é essa? De onde vem essa fé? Aqui fala de uma fé que é um dom de Deus, irmãos. A fé é um ato gracioso de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Deus derramou fé por meio da palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus nos agraciou com fé por meio da ação do Espírito Santo. E essa fé nos tornou alvo da justificação em Deus. E o objeto dessa fé é Cristo Jesus. Nós somos o alvo dessa fé. A fé verdadeira, a fé salvística está e consiste na pessoa de Cristo. E é exatamente isso que Paulo vai trabalhando na carta aos Romanos, falando de Cristo, falando da salvação em Cristo, falando dessa fé verdadeira, dessa justificação, dessa glorificação. Somos tentados, irmãos, a achar que nós podemos ter fé na fé, e se eu tenho fé, é suficiente, a minha fé é suficiente para ter qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Mas a fé verdadeira é a fé em Cristo Jesus. Aquilo que importa é saber que Cristo Jesus veio ao mundo, sofreu em nosso lugar, foi morto, sepultado, ressuscitou, e subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, reinando eternamente ao lado de Deus.
E por meio dessa justificação pela fé somente em Cristo Jesus, nos foi nos dado paz. Nos foi nos dado paz. Interessante que a palavra eirene, para paz no grego, ela remete à raiz shalom. E a raiz shalom, ela vem da palavra shalem, ou se você colocar Jerusalém, ou Jerusalém, porque no hebraico não existe a palavra J, Jerusalém é cidade da paz. É cidade da paz porque é a cidade onde está a presença de Deus. Jerusalém, ou Jerusalém, foi a cidade escolhida para ser a cidade de Deus, cidade do templo de Deus, cidade onde estava a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, há paz. Onde há a presença de Deus, há paz, meus irmãos. Aqui é uma paz completa. Não é uma paz condicionada a nós ou às coisas que estão à nossa volta. E agora, justificados pela fé, temos essa paz com Deus. Paz, irmãos, é um estado de reconciliação com Deus, com todos os benefícios dessa condição que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Significa que a nossa inimizade com Deus chegou ao fim. Significa que o nosso coração encontrou verdadeira paz. Significa que a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Não faz mais sentido ter medo de Deus. Não faz mais sentido brigar com Deus, lutar com Deus. Deus não olha para nós por meio de Adão, e sim por meio de Cristo agora. Deus olha para cada um por meio de Cristo Jesus. A ira de Deus chegou ao fim. A nossa inimizade com Deus chegou ao fim. Jesus fez um depósito infinito no tribunal do céu, em meu favor e em seu favor. E nessa conta do céu celestial, nós sempre teremos saldo positivo. Não por causa minha, ou por sua causa, ou por nossa causa, mas por causa de Jesus Cristo. Não pelo que fizemos, mas sim pelo que Cristo fez. E por isso temos paz. Por isso temos paz. Porque se dependêssemos de nós, ou das nossas próprias obras, nós iríamos viver nos frustrando. Porque nos decepcionamos com os nossos atos e atitudes constantemente. Constantemente, irmãos. Então a justificação nos reconciliou com Deus, nos dando a paz com Ele. Justificados fomos em Cristo Jesus e por isso temos a paz. Não precisamos mais lutar com Deus. Não precisamos mais brigar com Deus. Fomos reconciliados em Cristo Jesus. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês encontra no verso 2, que está assim. Deixa eu ligar aqui minha Bíblia. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A justificação, meus irmãos, nos reconciliou com Deus, nos dando livre acesso por meio desta paz. A reconciliação por meio da justificação nos trouxe a paz. Agora, a justificação que nos reconciliou por meio da paz com Deus, por meio dessa paz, por meio dessa amizade, que agora não somos mais inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, nós temos agora livre acesso. Nós temos livre acesso a Deus. Fomos introduzidos à sala do rei. Fomos introduzidos à presença do rei. Essa palavra prosogogê, no grego, ela quer dizer que fomos inseridos, de fato, fomos colocados, alguém nos levou à presença do rei. Nós fomos pegos pela mão e fomos conduzidos até a presença de Deus. Jesus Cristo, na sua morte, no seu sacrifício, em tudo aquilo que Ele fez, foi
exatamente para isso, para pregar você pela mão, para te pegar pela mão e te levar na presença de Deus. Irmãos, quem nos representava diante de Deus antes da nova aliança? Ninguém poderia ir na presença de Deus, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos com a corda amarrada na canela e um sininho no pé. Enquanto o sininho estivesse fazendo barulho, estava tudo bem, mas se aquele sininho parasse de tocar, tinham que puxar aquele sumo sacerdote pela corda, porque ele estava morto e tinha sido fulminado pela justiça de Deus. Porque até então ninguém poderia entrar diante de Deus, ou na presença de Deus, de forma errada. Ninguém poderia oferecer um culto errado a Deus, um culto de qualquer jeito a Deus, porque era fulminado pela justiça, santidade de Deus. Por isso que o sumo sacerdote ele tinha que entrar com a corda amarrada aos seus pés e um sininho. E agora, depois da nova aliança, na nova aliança em que Jesus morreu na cruz, Ele me pegou pela mão, te pegou pela mão e nos levou na presença do Pai. Porque Ele foi o alvo de toda a ira de Deus. Jesus Cristo foi o alvo de toda a justiça de Deus. E através daquilo que Ele passou, e através daquilo que Ele sofreu, Ele de fato nos deu acesso a Deus. Você agora pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Você pode orar na hora que você quiser. Você pode estar na sua casa, você não está trabalhando, no seu carro. Em qualquer momento você pode entrar na presença de Deus. Você tem livre acesso. Porque Jesus conquistou esse livre acesso para você. E na verdade o que nós temos feito dessa grande verdade? Depois de tudo que Jesus fez na cruz, através do seu sofrimento, da sua humilhação, para nos dar livre acesso, o que temos feito com esse livre acesso? Nós não precisamos mais ter medo de ser fulminado pela presença de Deus. Ninguém aqui, quando vai orar, amarra um sininho no pé ou uma corda na canela e vai para o quarto e fala para a sua família assim, olha, se eu não voltar, se você não ouvir barulho nenhum, pode me puxar pela corda, porque eu vou estar morto. Ninguém mais precisa de fazer isso. Porque Jesus recebeu toda a ira de Deus no nosso lugar, no seu lugar. A paz nos introduziu diante do Todo-Poderoso, sem ser consumidos pela sua ira. Não precisamos mais de um homem na figura de um sumo sacerdote, ou de um sacerdote para levar a nossa petição ao Santo dos Santos, diante da presença de Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro que fez libação por nós, irmãos. Ele foi o sumo sacerdote que nos introduziu diante de Deus. Tem uma versão que eu gosto muito, ela fala assim, por causa da fé que nos foi dada, Cristo nos trouxe a este lugar de privilégio imerecido. Por causa da fé que nos foi dada, Cristo nos trouxe a esse lugar de privilégio imerecido. Lugar de privilégio imerecido, irmãos. Ninguém pode dizer assim, eu mereço estar na presença de Deus. Eu sou bom o suficiente para entrar na presença de Deus. Eu sou bonzinho o suficiente para entrar na presença de Deus. Não, irmãos. Esse privilégio que nos foi dado foi por conta de Cristo Jesus. Os merecimentos de Cristo Jesus, somente pelo que Ele fez, pela obra dEle, pelo sacrifício dEle. Então, por meio de Jesus, irmãos, o céu veio até nós. Interessante que eu vi uma ilustração sobre isso. Um dos primeiros pastores presbiterianos no solo nacional, Miguel Gonçalves Torres, antes de morrer, ele chamou a sua esposa e disse para ela assim, vou falar assim, da forma que a gente fala hoje, né? Bem, amor, carinho, meu cheiro. Eu achava
que eu iria ter que ir ao céu, mas o céu veio me buscar. O céu veio me buscar. E nesse momento ele expirou e morreu. Moody, antes de morrer, disse: afasta-se a terra e aproxima-se os céus. Então, irmãos, tenha alegria em saber que você está em paz com Deus, que você foi reconciliado com Deus, e por meio dessa justificação que lhe reconciliou com Deus, por meio dessa paz, você tem livre acesso a Deus. Irmãos, ao olhar a igreja na Idade Média, a gente falando da Reforma Protestante, tudo aquilo que os irmãos lutaram na Reforma, todo o sangue derramado, toda lágrima derramada, toda dor sofrida, tudo que eles sofreram e conquistaram para nós hoje. Nós temos liberdade de culto, nós temos a Bíblia em diversas traduções na nossa mão por causa desses irmãos reformadores. Nós temos diversos tipos de Bíblia, nós temos Bíblia do empresário, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia de tudo quanto é jeito, irmãos. E naquele tempo, muitos desses irmãos deram a própria vida, porque estavam interpretando, traduzindo a Bíblia do grego, do original ou do latim, para o idioma deles. E eles foram caçados, sacrificados, martirizados por causa disso. E hoje nós somos frutos da conquista desses irmãos reformadores. Nós temos um culto, nós temos um templo para adorar a Deus de forma livre. Nós temos um ritual bíblico. Nós temos a Bíblia, nós temos um pregador que expõe essa Bíblia de maneira livre, de uma interpretação saudável. Você pode ter a Bíblia em casa, tem um livre exame, você pode orar na sua casa, você pode expressar e manifestar a sua fé aí fora, sem ser perseguido, sem ter medo de ser martirizado, de ser castigado ou de ser preso. O que temos feito da conquista desses homens, irmãos? O que estamos fazendo da dor desses homens? O que fazemos do sacrifício desses homens? O que estamos fazendo hoje? A terceira instrução, a terceira verdade, o terceiro ensinamento se encontra dos versos 3 a 4. E está assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A justificação nos reconciliou com Deus, nos fazendo gloriarmos por meio da paz, irmãos. Se a justificação, no primeiro tópico, nos trouxe reconciliação com Deus e nos trouxe a paz, no segundo ensinamento, nos trouxe reconciliação por meio da paz e acesso a Deus, livre acesso a Deus, agora a justificação nos reconciliou com Deus por meio da paz, nos fazendo gloriar, nos regozijar, irmãos, nesta paz. Pelo simples fato de saber que não somos mais inimigos de Deus, que somos amigos de Deus, que fomos acolhidos por Deus, fazemos parte da família de Deus, devemos nos orgulhar, nos regozijar, sentir prazer em ser, eu sou família de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, eu não sou mais inimigo de Deus. Por isso que Paulo, ele começa esse verso 3, e não somente isso, irmãos. Tem mais. Deus é maravilhoso porque Ele sempre tem mais para os seus.
Deus sempre tem mais para você. Não só isso. A gente poderia terminar esse sermão por aqui, irmãos, ouvindo só isso até agora. Mas Paulo nos fala que tem mais. E que isso é apenas o começo. Agora ele fala de regozijo. Ele fala em gloriarmos em Deus, pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus irá fazer. E além de nos gloriar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez em nós, nos dando livre acesso, nos dando paz, justificação, reconciliação, Ele também nos convida a nos gloriar no quê? No sofrimento. A nos gloriar, irmãos, nas tribulações, a regozijar, a nos alegrar. Que coisa, irmãos. Eu sei que é muito difícil, porque quando a gente sofre, quando a gente está passando por tribulações, não tem como ficar alegre. Oh Deus, obrigado por essa dor de dente, eu te louvo, que maravilha, que gostoso ter essa dor de dente, eu nem vou no dentista, vou desmarcar a canela porque eu estou muito alegre com essa dor de dente. Ninguém, às vezes a gente até murmura, a gente quer pegar, fala, fazer o dentista atender, nem que for de madrugada, né, Nelma? Tira essa dor de mim. A gente quer se livrar da tribulação, a gente quer dar um jeito em se livrar de qualquer forma. Ao simples pensamento de que vamos passar por uma situação complicada, a gente já entra em desespero e muita gente já fica ansiosa e começa a entrar em ansiolítico para aguentar, para pelo menos suportar a simples ideia de passar por uma tribulação. E agora Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, e Paulo está falando para mim e para você que nós devemos nos alegrar com o nosso sofrimento, que nós devemos nos regozijar com a nossa tribulação. Porque Paulo fala isso para aqueles irmãos. Irmãos, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam sendo tochas humanas para iluminar as luzes de Roma, as ruas de Roma, as vias de Roma. Famílias e mais famílias estavam sendo jogadas na arena aos animais, aos leões. Outros viviam escondidos em lugares insalubres de forma terrível. E Paulo agora escreve para eles, olha, alegre-se com esse sofrimento. Alegrem-se. Regozijem-se com esse sofrimento. Bonhoeffer, ele disse algo interessante comentando esse texto. Ele diz, nosso comportamento nas tribulações que nos sobrevêm é que mostrará que realmente temos paz com Deus. Existem muitos cristãos, irmãos, que se dobram diante da cruz de Cristo, mas se opõem diante da sua própria cruz. Eles falam que amam a cruz de Cristo, mas odeiam a sua própria cruz. E dessa maneira, em verdade, eles também odeiam a cruz de Cristo, irmãos. Quem encontrou paz por meio da reconciliação, da justificação, da paz, também encontrou um meio de regozijar em meio às tribulações. Ó Deus, está doendo, está difícil, estou com medo, mas eu sei que o Senhor é comigo, mas eu sei que o Senhor já venceu toda a minha luta e toda a minha dor, por isso eu me alegro no Senhor. Podemos nos regozijar, irmão, diante da nossa fraqueza, da nossa impotência, diante de situações que muitas vezes fogem do nosso controle. E a única situação e a única solução que nós temos, o único caminho que nós temos é Deus está nas suas mãos. E eu descanso em Ti. Eu me alegro em Ti, ó Deus. Por mais que eu esteja sofrendo, eu quero me alegrar em Ti, porque eu sei que em qualquer situação o Senhor tem o melhor para mim. Em qualquer situação, o Senhor tem o melhor para mim.
Então, irmãos, as tribulações podem revelar se ainda não fomos reconciliados e se ainda não temos paz com Deus. Tem muito crente que nas tribulações voltou a lutar contra Deus. Está lá como Jacó, no Val de Jaboque, lutando contra Deus, e vendo que não tem como. Até que Deus desloca a sua coxa e você fica marcado pelo resto da sua vida. E a gente sabe, e eu já falei, o único homem que lutou contra Deus e venceu foi o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo, irmãos. Esse Cristo Jesus fala que cada um de nós temos a nossa cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Eu não sei se a sua cruz é na área financeira, na complexidade ou na dificuldade que você tem em administrar o muito ou o pouco. Ou se você vive ansioso ou ansiosa porque está sempre preocupado com as dívidas, com os boletos que vão vencer. E tem tentado viver um milagre a cada dia. Eu não sei se a sua cruz é o sofrimento com a vida corrida e acelerada, e com a falta de tempo, e com a falta de convivência familiar que você tem vivido. Eu não sei se a sua cruz é um problema no relacionamento que você tem com seu cônjuge, a falta de compreensão, a falta de amor, a falta de carinho um com o outro, ou até mesmo a falta de intimidade. Eu não sei se a sua cruz é a sua depressão, a sua ansiedade. Eu não sei se a sua cruz é um relacionamento difícil com seus pais. Eu não sei se a sua cruz é, de fato, você esconder de trás de uma máscara. Eu não sei se a sua cruz é você viver algo que você não queria viver, ou lutar contra algo que você está lutando. Eu não sei qual é a sua cruz. Mas o certo é que Jesus fala que você tem que pegar a sua cruz e seguir. Seguir a Cristo. Porque ao exemplo de Cristo, a nossa cruz é tão pequena, irmãos. Ao exemplo daquilo que Cristo passou, do tamanho da cruz de Cristo, de todo o seu sofrimento, a nossa cruz é tão pequena. E se aquilo que era impossível para nós, impossível para mim e para você, que era a salvação, que era a certeza de morar no céu, de estar na presença de Deus eternamente, agora nós já temos a certeza. O resto, como diz aí, é fichinha. O resto é fichinha, irmãos. Lutero encontrou paz com Deus depois de muita luta contra Deus. Porque ele viu que a luta não era dele, a luta era de Cristo Jesus. E você precisa perceber isso, irmãos. Você tem que parar de lutar contra Deus e perceber que a sua luta já foi lutada por Cristo Jesus, já foi vencida por Cristo. E quando entendemos isso, irmãos, e vemos os versos seguintes, dos versos 4 ao 11, onde fala da aprovação, da perseverança, da esperança. E aí a gente para pensar, eu tenho esperança, onde está a minha esperança? Eu tenho perseverado? Será que eu fui aprovado? E a palavra aqui para a aprovação, ou a palavra aqui para experiência, que na verdade é doknos, para aprovar, ela remete a uma moedinha daquele tempo, que já existia falsificação naquele tempo. E para ver se a moedinha era falsa, tinha que levar no ferreiro. E pelo som assim, ó, na moeda. Eu não tenho uma moeda para fazer um som. Pelo som da moeda, o ferreiro sabia se aquela moeda era falsa ou era verdadeira. Se aquela moeda era aprovada ou era reprovada. Era pelo som. E interessante, irmãos, que
Lloyd Jones, comentando exatamente aqui, ele fala que as tribulações e o sofrimento servem para Deus tirar o som das nossas vidas. E qual o som que nós temos emitidos? E qual é o som que você tem emitido na tribulação e no seu sofrimento? Som de dóquinos, de aprovação, ou som de adóquinos, de reprovação? Depois de aprovados, irmãos, teremos esperança em carregar a nossa cruz. Aquele que carrega a sua cruz tem certeza que será aprovado, irmãos. A nossa cruz é a prova. Realmente, carregar a nossa cruz é a prova realmente que estamos em paz com Deus. Esse foi um dos textos que mais impactou a vida de Lutero. E Lutero, comentando também sobre esse texto, ele escreveu, olha o que Lutero escreveu. Quando perdemos a paz com Deus, a tribulação produz impaciência. A impaciência produz a pressa. E a pressa produz o desespero. E o desespero confunde tudo. Será que temos encarado o sofrimento como Jesus encarou os seus, irmãos? Jesus sofreu, Jesus sentiu dor, Jesus carregou a sua cruz. Isso era o mínimo que deveríamos fazer. Quando nós cantamos aquele hino Rude Cruz, será que cantamos de maneira honesta? Quando nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você não ama a sua cruz, você não pode amar a cruz de Jesus. Como você poderia olhar para a cruz de Cristo, se não ver a sua cruz como esperança, como algo que Ele reconciliou com Deus, como algo que lhe deu a paz, como algo que você precisa ter de contentamento e regozijar-se diante de Deus? Como você pode olhar para a cruz de Cristo e não ver a sua própria cruz? Às vezes eu fico pensando naquela velha ilustração, quando a pessoa fala assim, olha, estava caminhando pela praia, e num momento de tristeza, de muita luta, de muita tribulação, eu já não vi mais duas pegadas na areia, eu vi uma só pegada na areia. E eu fiquei triste porque me senti sozinho e Deus me abandonou. Aí ele ouve uma voz e diz, nesse momento, meu filho, que você viu apenas uma pegada na areia, eu estava te carregando no colo. Interessante que John Stott, parafraseando essa ilustração que é bem antiga, ele fala, como que eu posso olhar minha pegada na areia e não ver o rastro da minha cruz? Como você pode olhar para as suas pegadas na areia e não ver o rastro da sua cruz? Tem muita gente que olha para trás e vê o rastro da sua cruz. Muita gente que passou por situações difíceis, delicadas na vida, que lhe fez sofrer, chorar, passar noites a fio, clamando a Deus, vale de lágrima, vale de baca, de tristeza. Ele aprendeu agora a olhar para a sua cruz e aprendeu a regozijar em Deus na sua cruz, e quando ele olha na areia, ele vê a sua pegada e o rastro da sua cruz. Irmãos, nós somos convidados por Cristo Jesus, por meio da sua cruz, que nos reconciliou e nos justificou diante de Deus e nos deu a paz. Não somos mais inimigos de Deus. A falar, ó Deus, obrigado pela cruz que o Senhor me deu. Obrigado. E eu a vou proclamar e eu a vou carregar até por uma coroa trocar. Eu não vou desistir, ó Deus. Eu vou suportar. Eu sei que o Senhor vai me dar força e eu vou me alegrar na tua força. Eu gostaria até de cantar este hino aqui. Vamos cantar este hino todos nós juntos. O de cruz se erigiu
Dela um dia fugiu com o emblema de vergonha e dor, ou de cruz. Eu acho que tem ela aí, eu acho que é 169. Deixa eu olhar aqui para você. 266. Tá saindo som aí? Tá sem bateria o violão. Faz o teclado aí. Hã? Tá ligando? Então dá um lá aí. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nos reconciliou com o Senhor, nos deu livre acesso, nos deu a paz, nos tornou filhos teus e não mais inimigos, nos deu motivo de alegrar em meio às situações adversas da vida, nos deu motivo de regozijar, de nos gloriar com a nossa cruz.
de amar essa mensagem da cruz que nos reconciliou, nos justificou, nos deu a paz, nos deu acesso. Sim, ó Deus, nós amamos a mensagem da cruz. E o seu triunfo, Pai, o triunfo da cruz, o triunfo na cruz, é o nosso gozo, é a nossa alegria. Porque, Pai, um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Por isso, ó Pai, não importa, eu me alegrarei em toda e qualquer situação, porque eu sei que a minha esperança não está neste mundo, a minha esperança não está nessa vida, a minha esperança está naquilo que está reservado por mim, para mim, na eternidade, que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que eu venha ter ou querer nesta vida. Te louvo, ó Deus, e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Fique em pé, igreja. Os avisos estão no boletim. Fique atento nos avisos do boletim. Receba a bênção. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio da cruz nos reconciliou com o Pai, em seu eterno amor e misericórdia, e pela ação do Espírito Santo, somos alvos de tamanha graça e tamanha alegria. Que essa ação do Espírito Santo, essa graça esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, essa bênção esteja sobre cada um de nós, a sua casa e a sua família, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.